Você já sentiu que está lutando uma guerra contra a sua própria biologia? Durante décadas, a narrativa foi a mesma. Coma menos, se mova mais. Era uma questão de força de vontade. Era uma falha de caráter. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que pensávamos saber sobre o controle de peso estava incompleto? Nas próximas dezenas de minutos, nós vamos mergulhar na história não contada do medicamento que está fazendo o Ozempic parecer um brinquedo de criança. Estamos falando do Mounjaro, ou tirzepatida. Em 2023, o mundo virou os olhos para a semaglutida, mas enquanto a mídia discutia rostos magros em Hollywood, algo muito maior estava acontecendo nos laboratórios da Eli Lilly em Indianápolis. Olhe para este número, 26,6%. Esse não é apenas um dígito em uma planilha, é a perda de peso média alcançada em testes clínicos recentes com a tirzepatida. Para uma pessoa de 100 quilos, isso significa perder quase 27 quilos sem cirurgia bariátrica. Mas aqui está o dado que ninguém te conta, e que vamos desvendar hoje. Desses milhões de usuários projetados, cerca de 18% relataram efeitos adversos gastrointestinais que variam do desconforto à emergência médica absoluta. Eu me deparei com um documento regulatório da FDA datado de 2022 que continha uma linha de rodapé perturbadora sobre íleo paralítico. Parece técnico, certo? Mas para a Sarah, uma mãe de 42 anos no Tennessee, isso significou uma visita ao pronto-socorro com o estômago tão paralisado que ela não conseguia digerir comida ingerida 3 dias antes. Como chegamos a um ponto onde estamos literalmente reescrevendo o código metabólico da humanidade? E qual é o preço real, não em dólares, mas em saúde biológica, que estamos dispostos a pagar? Hoje, você vai descobrir não apenas a ciência revolucionária dos agonistas duplos, mas a guerra corporativa bilionária, os processos judiciais escondidos e a transformação social que o Mounjaro está liderando. Isso não é apenas sobre emagrecimento, é sobre o futuro da espécie humana. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. Não para 2022, mas para muito antes. Vamos montar uma linha do tempo crítica aqui. 1970. O cientista John Brown, na Universidade Britânica, identifica um hormônio gástrico inibitório. Ele o chama de GIP. Na época, ninguém sabia exatamente o que ele fazia, apenas que ele existia. Foi o primeiro dominó. 1987. Pesquisadores descobrem o GLP-1. Esse foi o momento eureka para o tratamento do diabetes. Eles perceberam que o corpo tinha um sistema de mensageiros que dizia ao pâncreas: "Ei, tem comida chegando? Prepare a insulina." 2005. A aprovação do Byetta, a primeira versão primitiva desses medicamentos, baseada na saliva do lagarto monstro de Gila. Sim, você ouviu direito? A base da revolução do emagrecimento moderno veio do veneno de um lagarto do deserto. A doutora Jen Ang, pesquisadora do Veterans Affairs Medical Center no Bronx, lutou por anos para que alguém levasse a sério a ideia de que a saliva de um lagarto tóxico continha a chave para o diabetes. 2017. A Novo Nordisk lança o Ozempic. O mercado explode. A Eli Lilly, uma gigante farmacêutica americana fundada em 1876 pelo coronel Eli Lilly, de repente se viu em segundo lugar. A tensão nos corredores da sede em Indianápolis era palpável. Executivos como o David Ricks, CEO da Lilly, sabiam que precisavam de uma resposta e rápido. Foi aí que a ciência deu um salto quântico. Enquanto a Novo Nordisk focava apenas no GLP-1, os cientistas da Lilly voltaram àquele descobrimento esquecido de 1970, o GIP. Imagine o laboratório da Lilly por um momento. Salas brancas, estéreis, zumbido de refrigeradores de ultra baixa temperatura. O Dr. Daniel Skovronski, diretor científico e médico da Lilly, apostou em uma hipótese arriscada. E se combinássemos os dois? E se fizéssemos uma molécula que não existisse na natureza, uma quimera, que ativasse tanto o receptor de GLP-1 quanto o de GIP? Isso nos leva a 13 de maio de 2022, o dia D, a data em que o FDA aprovou a injeção de tirzepatida. O nome comercial, Mounjaro. Mas essa aprovação não veio barata. O custo de desenvolvimento de um novo medicamento hoje ultrapassa os 2,6 bilhões de dólares. Pense nisso, é mais do que o PIB de pequenas nações gasto em uma única aposta molecular. E houve obstáculos. Durante a fase 2 dos testes clínicos, houve momentos de pânico. Alguns pacientes relataram náuseas tão severas que abandonaram o estudo.
A equipe teve que recalibrar a titulação da dose, a velocidade com que se aumenta o medicamento no corpo. Se subissem muito rápido, o paciente passava mal. Se subissem muito devagar, a eficácia caía. Havia também o fantasma do passado. Medicamentos anteriores para perda de peso, como o Fen-Phen nos anos 90, causaram danos nas válvulas cardíacas e foram retirados do mercado em desgraça. A sombra desse fracasso pairava sobre cada reunião de conformidade da FDA. O que aconteceu no dia da aprovação mudou o mercado financeiro. As ações da Eli Lilly começaram uma escalada que a tornaria eventualmente a empresa de saúde mais valiosa do mundo, superando gigantes como a Johnson & Johnson. Tudo por causa de uma molécula sintética desenhada para enganar nosso cérebro e nosso pâncreas. Agora, precisamos desligar o hype e ligar o microscópio. Como o Mounjaro realmente funciona? E por que ele é diferente do Ozempic ou do Wegovy? Para entender isso, vamos usar 4 analogias distintas, porque o mecanismo é complexo, mas fascinante. Analogia 1. O sistema de segurança. Imagine que seu corpo é uma casa noturna exclusiva. O Ozempic, ou semaglutida, é um segurança na porta. Ele controla quem entra e retarda a fila, esvaziamento gástrico. O Mounjaro traz um segundo segurança maior e mais forte para a porta dos fundos. Agora você tem controle total de fluxo em ambas as entradas. É um bloqueio duplo. Analogia 2. O técnico de som. Pense no seu metabolismo como uma mesa de mixagem de som. O GLP-1 é um botão de volume. Ele abaixa o barulho da fome. Mas o GIP? O GIP age como o equalizador de graves e agudos. Ele não apenas abaixa o volume, ele muda a qualidade do som, melhorando como seu corpo processa a gordura e o açúcar simultaneamente. Analogia 3. A chave e a fechadura. Nossas células têm receptores na superfície. O Mounjaro é uma chave mestra bivalente. Uma extremidade da chave abre a fechadura do GLP-1 e a outra extremidade, fundida na mesma molécula, abre a fechadura do GIP. Nenhuma chave natural do seu corpo faz as duas coisas ao mesmo tempo. Analogia 4. O firmware. Se o diabetes tipo 2 é um bug no software do seu pâncreas, o Mounjaro é o patch de atualização 2.0, que corrige o código, forçando o hardware a funcionar como se fosse 20 anos mais jovem. Mas o que acontece, dia a dia, dentro de você? Vamos olhar essa timeline de transformação biológica. Dia 1. Horas após a primeira injeção subcutânea, a molécula atinge a corrente sanguínea. Seus receptores no hipotálamo, o centro de controle da fome no cérebro, são inundados de sinais químicos artificiais de saciedade. Você olha para o jantar e, pela primeira vez, sente indiferença. Semana 1. O esvaziamento gástrico desacelera drasticamente. A comida fica no seu estômago por horas a mais do que o normal. Isso mantém você cheio, mas também pode causar o início das náuseas e refluxo. Mês 1. Seu corpo começa a se adaptar. A sensibilidade à insulina melhora. O fígado reduz a produção de glicose desnecessária. Você provavelmente perdeu cerca de 3 a 5% do seu peso corporal. Mês 3. Estabilização. Aquela névoa faminta desaparece. Aquele ruído constante na cabeça pensando em comida? Silêncio. É aqui que muitos pacientes relatam uma sensação de liberdade mental inédita. Mês 6. Mudanças metabólicas profundas. Níveis de hemoglobina glicada, ou A1C, caem para níveis normais em muitos diabéticos. A perda de peso pode chegar a 15% ou mais. Descontinuação. E aqui está o perigo. Se você parar abruptamente, o firmware reseta. A fome volta, muitas vezes com uma vingança, conhecida como rebote metabólico. Vamos comparar com as alternativas numa tabela mental rápida. Metformina, barata, segura, mas baixa perda de peso. Ozempic, semaglutida, eficaz, age só no GLP-1, perda média de 15%. Mounjaro, tirzepatida, o mais potente até agora, age em GLP-1 e GIP, perda superior a 20%. Cirurgia bariátrica, perda de 30% mais ou menos, mas invasiva, irreversível e com risco cirúrgico. Mas por que funciona para a Dona Maria de 60 anos, mas não para o João de 25? Genética. Variações nos genes que codificam os receptores de GLP-1 podem fazer com que algumas pessoas sejam super respondedoras e outras tenham resistência à medicação. O seu DNA dita o sucesso tanto quanto a droga.
Mas agora é hora de tirarmos as luvas de pelica. Chegamos ao momento de falarmos do que a indústria farmacêutica prefere manter nas letras miúdas. E eu aviso, os próximos minutos são densos e, francamente, perturbadores. Se você é sensível a descrições médicas gráficas, preste atenção. Se você quer a verdade completa antes de injetar algo no seu corpo, continue comigo. Vamos começar com um termo médico que tem aparecido em processos judiciais. Gastroparesia, paralisia do estômago. Considere o caso número 2.23-CV-0323, registrado em um tribunal federal da Louisiana. A autora, uma mulher chamada Jacqueline Bjorklund, 44 anos. Ela usou Ozempic e depois Mounjaro. O relato dela no processo é de gelar a espinha. Ela descreve vômitos tão violentos que resultaram na perda de dentes. Ela relata dores estomacais tão intensas que a deixaram incapacitada, com comida apodrecendo dentro do seu estômago paralisado. E Jacqueline não está sozinha. Em agosto de 2023, o escritório de advocacia Morgan & Morgan anunciou que estava investigando mais de 400 casos similares em 45 estados americanos. Estamos falando de pessoas que foram ao hospital para procedimentos de rotina, como endoscopias. E os médicos tiveram que cancelar porque o estômago ainda estava cheio de comida, mesmo após 24 ou 48 horas de jejum. O risco? Aspiração pulmonar sob anestesia. Você pode literalmente sufocar no próprio vômito durante uma cirurgia simples, mas algo mais insidioso. Vamos falar sobre a saúde mental. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, abriu uma investigação em julho de 2023 após receber relatos de pensamentos suicidas e autolesão associados a essa classe de medicamentos. Na Islândia, 3 casos desencadearam o alerta inicial. Embora as agências reguladoras ainda declarem que não há nexo causal definitivo, a correlação temporal para esses pacientes foi devastadora. Vamos falar de manipulação de dados ou, no mínimo, de curadoria criativa. Estudos patrocinados pela indústria muitas vezes usam o que chamamos de running periods. O que é isso? Antes do estudo oficial começar, eles dão o medicamento a todos. Quem passa mal e não tolera os efeitos colaterais é removido antes do estudo começar oficialmente. O resultado? As taxas de efeitos adversos no estudo final parecem muito menores do que na vida real, porque os corpos mais sensíveis já foram eliminados da estatística. E o dinheiro? Siga o dinheiro. Em 2023, a Eli Lilly reportou receitas que superaram as expectativas de Wall Street em bilhões de dólares. O CEO, Devlin Ricks, viu sua compensação total atingir dezenas de milhões de dólares. Enquanto isso, o preço de lista do Mounjaro, nos Estados Unidos, flutua em torno de $1.023 por mês. Sem seguro, é inviável para a classe trabalhadora. Depoimentos de médicos dissidentes começam a surgir. O Dr. Peter Attia, conhecido especialista em longevidade, levantou preocupações sobre a perda de massa muscular. Não estamos perdendo apenas gordura, estamos perdendo o motor da nossa longevidade. Em alguns dados, até 40% do peso perdido é massa magra, músculo e osso. Isso é equivalente a envelhecer 10 anos em 6 meses em termos de estrutura corporal. Imagine um paciente, vamos chamá-lo de Carlos, 55 anos. Ele perdeu 30 quilos com Mounjaro. Fantástico, certo? Mas ele também perdeu tanta massa muscular nas pernas que agora tem dificuldade para levantar de uma cadeira baixa. Ele está mais magro, mas está metabolicamente mais frágil. Isso é saúde ou é ilusão estética? Os escândalos regulatórios não são novidade. A Eli Lilly já pagou no passado a maior multa criminal individual da história dos Estados Unidos, $1,4 bilhão em 2009 por marketing ilegal do antipsicótico Zyprexa. A pergunta que fica é, será que daqui a 10 anos estaremos vendo um recall massivo e novas multas para o Mounjaro? A história rima. E isso nos leva ao impacto sísmico na sociedade. Não é exagero dizer que estamos vivendo uma revolução cultural impulsionada por uma seringa. Vamos analisar a economia dessa droga. O Goldman Sachs projeta que o mercado de medicamentos anti-obesidade pode atingir $100 bilhões até 2030. Isso é mais do que o mercado global de música e cinema somados. Culturalmente, já vemos os efeitos. O termo Ozempic Face
caracterizado pela perda de gordura facial rápida, que deixa a pessoa com aparência envelhecida, já migrou para Mounjaro Face. Celebridades como Oprah Winfrey admitiram publicamente o uso de ferramentas farmacêuticas para o peso, mudando décadas de discurso sobre vigilantes do peso e força de vontade. Mas olhe para a disparidade global de preços. É chocante. Nos Estados Unidos, $1.000 por mês. No Japão, o custo pode ser uma fração disso devido à regulação governamental de preços. No Brasil, o custo, quando disponível via importação ou equivalentes, consome quase 2 salários mínimos inteiros. Por que essa diferença? Lobbying? Nos Estados Unidos, a lei proíbe o Medicare, saúde pública para idosos, de negociar preços de medicamentos diretamente. É uma mina de ouro legislativa para as farmacêuticas. Quem está usando? A demografia mudou. Inicialmente, eram diabéticos tipo 2 de meia idade. Agora, jovens de 20 anos no TikTok buscando o corpo do verão. Clínicas de estética em áreas nobres de São Paulo e Nova York oferecem o medicamento como um biohack de estilo de vida, não como tratamento médico. Isso criou uma escassez global. Diabéticos reais, que precisam da droga para não perder um pé ou ficarem cegos, chegam à farmácia e encontram prateleiras vazias. A cadeia de valor é brutal. O custo de manufatura de um mês de suprimento pode ser estimado em menos de $10. O preço de venda é 100 vezes maior. A margem de lucro faria traficantes de drogas ilícitas corarem de inveja. Começamos essa investigação há dezenas de minutos com uma pergunta sobre biologia e força de vontade. Descobrimos que a resposta envolve lagartos do deserto, lucros de trilhões de dólares, estômagos paralisados e uma redefinição do que significa ser humano. Então, o Mounjaro é um milagre ou uma maldição? A resposta honesta, desprovida de sensacionalismo, é: ele é uma ferramenta poderosa com uma lâmina afiada dos dois lados. Para o paciente que estava à beira de um ataque cardíaco devido à obesidade mórbida, essa droga é, sem dúvida, um salvador de vidas. Ela oferece uma saída de um labirinto metabólico do qual eles não conseguiam escapar sozinhos. Mas, para a sociedade, ela apresenta um dilema moral. Estamos medicalizando a condição humana? Estamos trocando a responsabilidade por políticas públicas de alimentação saudável e regulação da indústria de junk food por uma injeção mensal que permite continuarmos comendo mal e vivendo vidas sedentárias? E isso nos deixa com uma questão filosófica maior. Até que ponto estamos dispostos a terceirizar nossas funções corporais básicas para a indústria farmacêutica? Se podemos desligar a fome com um interruptor químico, o que mais desligaremos no futuro? A tristeza? O amor? A empatia? Se você achou que essa investigação abriu seus olhos além das manchetes superficiais, eu tenho 3 pedidos. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em usar esses medicamentos. Eles precisam saber dos riscos da gastroparesia e da perda muscular. Segundo, eu quero ouvir você nos comentários. Não apenas opiniões, mas experiências. Você ou alguém que você conhece usou? O que aconteceu de verdade? E terceiro, inscreva-se, porque minha próxima investigação é sobre o Retatrutida. Se você acha que o Mounjaro é forte, espere até ver o que acontece quando eles adicionam um terceiro hormônio à mistura. Eles chamam de Godzilla, e você não vai querer perder essa história. Essa produção consumiu mais de 60 horas de pesquisa, análise de documentos jurídicos da Corte Federal dos Estados Unidos e leitura de patentes bioquímicas. Obrigado por valorizar o jornalismo profundo em uma era de conteúdo raso. Eu sou o seu narrador, e essa foi a verdade sobre o Mounjaro. Até a próxima dose de realidade.